Fala pessoal, tudo bem? Vamos continuar com nossas aulas de programação web com PHP e nós vamos dar andamento ainda no tópico anterior, que é o tópico das funções. Só que aqui nós vamos avançar um pouquinho mais e entrar com mais recursos, que é o require, e separar, por exemplo, um arquivo de funções com um arquivo que vai consumir ou utilizar essas funções, tá bom? Então, só para a gente recapitular, para declarar uma função, eu escrevo function, dou um nome para essa função, posso inventar qualquer nome, né? Entre parênteses, eu posso pôr os meus parâmetros, ou deixo em branco, e aí o que essa função vai fazer? Nesse caso, eu quero que ela mostre uma mensagem na tela. Então, olá, pessoal, por exemplo. E aí, quando eu chamar a função aqui embaixo, ele vai executar o que está lá em cima. Olá, pessoal. Se eu mudar aqui, se eu quiser informar um parâmetro, né? Então eu vou pôr aqui o parâmetro nome, por exemplo. Ao invés de pessoal, eu quero que mostre o nome da pessoa que está executando, o nome que eu quiser. Então vou pôr aqui olá, Sidney, vou rodar de novo. Ele substituiu a variável pelo meu nome aqui embaixo. Legal? Uma outra coisa que é muito importante para você fazer é documentar a sua função. O que ela faz, quais parâmetros ela recebe, o tipo de dado que esse parâmetro representa, se é um inteiro, se é uma string, que aí facilita muito na hora de você utilizar, e você não precisa ficar indo lá na onde você declarou a função para saber o que você tem que mandar de parâmetro para ela, tá bom? Como que eu faço para documentar? Igual um bloco de código, com um detalhezinho a mais. Então eu coloco barra asterisco, mais um asterisco. Ele sozinho já vai fechar o bloco de código, eu dou Enter, ele já coloca um asterisco para cada linha que eu der Enter. Então aqui na primeira linha eu vou descrever, ó, função que mostra uma mensagem na tela. Legal? E qual o parâmetro que ela tem? Nesse caso, param, arroba, né? Arroba param, a mensagem vai ser a variável nome. Então, nome a ser exibido. Beleza? Se tivesse mais de um parâmetro, mesma coisa, arroba param e dá andamento. Tem que dar esse espacinho aqui que o Visual Studio Code já muda as cores, tá? Então, se tivesse mais de um parâmetro, colocaria de novo arroba param e vai. Se não tem, eu posso dar um return, se ela retornar alguma coisa. Como essa função nossa não retorna nada, ela só mostra uma mensagem, então ela não tem return, tá? Então ela só tem o parâmetro. Tá, mas para que serve isso? Onde que eu vou utilizar? Vamos ver agora? Vou chamar de novo a função, ó. Teste. O Visual Studio Code já viu que existe a função teste. Abro o parêntese, ele já descreve para mim aqui, ó. Função que mostra uma mensagem na tela, que é o que a gente colocou aqui na primeira linha. E depois o primeiro parâmetro, que é a variável nome. E aí ele mostra nome a ser exibido, que foi o que eu coloquei aqui. Legal? Então, vamos executar novamente, só que vamos pensar o seguinte, eu não passei esse parâmetro. Vamos supor que eu só chamei a função sem parâmetro nenhum. Ele deveria mostrar só olá, não é? Mas olha só, ele vai dar um erro, porque ele está entendendo que esse parâmetro é obrigatório. Então, se o parâmetro não é, não é obrigatório, vamos dizer assim, eu posso chamar a função sem informar o parâmetro, eu tenho que definir um valor padrão para ele. No meu caso, como é nome, é uma string, eu vou definir que o valor padrão dele é nada, é só um espaço em branco, tá bom? Então, se eu executá-lo agora, ele não vai dar mais erro, porque quando ele não encontra o valor, na hora que eu chamei aqui, se eu não passei o valor, automaticamente ele vai deixar o valor que está aqui em cima. Então, se eu informar o nome aqui, ó, José, ele vai mostrar olá, José. Se eu não mandar nada, se eu só chamar a variável, só que aí eu vou trocar o meu valor aqui, vou colocar aluno. Então, se eu não informar nada, ele pega aquele valor como padrão. Tá bom? Só para não dar erro. Então é importante sempre pensar nisso. Se o valor que você vai mandar é obrigatório, se for obrigatório, então você não define aqui o valor padrão, que aí você força quem estiver usando a função tem que informar o valor. Tá? Senão, você mesmo pode definir aqui um valor padrão. Legal, né? Então, só recapitulamos e aprendemos aqui a documentar a função. Agora eu vou mostrar um macete que nós vamos usar com o require. Eu vou pôr aqui, ó, require. Require, que significa que algo é requerido, é obrigatório, tá? Ele está sendo
requisitado. Então, quem que eu vou fazer um require? Quando a gente faz require, é um nome de um outro arquivo. Então, eu estou requerindo um determinado arquivo, nesse caso aqui. E eu vou requerir o arquivo aula23 lib.php. Lib, em inglês, é a abreviação de biblioteca. Então, sempre que você cria uma biblioteca ou uma pasta, por exemplo, a gente chama de lib, que é para padronizar. Então, existe esse arquivo aqui, ó, aula023 lib, e quando eu faço esse require, é como se eu estivesse trazendo todo o conteúdo dele para cá. Então, o meu arquivo 023, agora ele tem tudo que tem nele, todo o conteúdo, né, tudo que tem no 023, vai ter também o conteúdo do 023 lib. Então, o que tiver lá eu consigo utilizar aqui, inclusive as funções, as variáveis, tudo que foi declarado no 023 lib, eu uso agora no 023. Vamos supor que eu queira agora fazer uma soma entre dois números. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar uma mensagem na tela e vou dizer o seguinte, ó, a soma entre 2 e 3 é igual, e aí aqui eu teria que fazer a soma dos dois, né? Mas vamos supor que eu quero chamar uma calculadora. Então, olha só, ele já achou que tem uma função chamada calculadora, ó, e que é uma função que executa operações matemáticas. Então, vou clicar aqui, vou abrir parêntese, e aí eu vejo quais são os parâmetros que ela espera. Então, ele trouxe aqui novamente a função que executa operações matemáticas. O primeiro parâmetro é o número 1, que o valor default dele é 0, e ele é um número inteiro ou decimal. Depois tem o valor número 2, que é o nosso segundo parâmetro, né, que também default é 0, e é um parâmetro chamado operação, que por padrão é somar. Então, vamos informar aqui, já que eu falei ali que são 2 e 3, né, e os parâmetros sempre eu separo com vírgula, tá? Então, eu quero somar o 2 e o 3, então eu ponho calculadora 2,3. E vou dizer que a minha operação é somar. Vamos ver o que acontece aqui na tela. Então, ó, a soma entre 2 e 3 é igual a 5. Caramba, mas como ele sabe? Essa função calculadora não existe no PHP. E nem tem aqui no nosso arquivo aula 23. Então, olha como o nosso código está enxuto. Ele só tem 2 linhas e ele já está fazendo a soma. Mas vamos supor que eu não queira somar, eu queira subtrair. Então, subtrair. Então, vou colocar aqui a subtração. Vamos ver se funciona. A subtração entre 2 e 3 é menos 1. Olha que interessante. Vamos pôr agora dividir. E vamos pôr aqui divisão. Opa. Olha lá. A divisão entre 2 e 3, né? 2 dividido por 3, deu 0,66. E a multiplicação? E aí eu venho ali no meu parâmetro e coloco multiplicar. Então, a multiplicação entre 2 e 3 é igual a 6. Como que o meu programa sabe disso tudo se não existe essa função? Olha só o arquivo aula023lib. Eu criei uma função chamada calculadora, e essa função calculadora tem as 4 operações básicas. Então, o que eu fiz? Eu declarei aqui a função, então chamei a função de calculadora, o valor padrão dela do número 1 é 0, o valor padrão do número 2 também é 0, só para caso você chame a calculadora sem informar nada, ele não vai dar erro, ele já vai entender que a operação padrão também é somar. Depois eu usei aqui um switch case para fazer uma troca, né, de quando for a palavra somar, ele vai, na verdade, dar um return, ou seja, ele vai retornar para a função, para quem chamou, a soma do número 1 mais o número 2. E dá um break, que ele interrompeu esse código aqui mesmo, então ele para aqui. É como se fosse vários ifs, né, igual a gente aprendeu lá nas outras aulas. Se eu trocar aqui a palavra na operação de somar para subtrair, ele vai pegar o número 1 menos o número 2, dá um break e sai da função. Se for multiplicar, multiplica. Se for dividir, ele divide. E se não for nenhum desses, nenhum dos 4, ou eu informar uma operação, né, incorreta, ele vai dar um retorno dizendo que a operação não foi identificada. Então eu já fiz todos os tratamentos aqui para que isso aconteça. Então, ao invés de eu ter todo esse código aqui, ó, da função, tudo isso aqui
dentro do meu arquivo aula 23, eu criei num arquivo separado e agora eu posso consumir, eu usei o require e posso consumir a função tranquilamente, deixando o meu código mais limpo. Com apenas 2 linhas, eu já tenho aqui todas as funções básicas da calculadora. Eu poderia colocar multiplicação, percentual, todas as funções que você quiser, tá bom? Vou comentar esse bloco de código, só para não ter sujeira na tela, e vou fazer o seguinte, eu quero saber qual dia da semana é hoje. Então eu vou fazer assim, ó, echo, vamos lá, deixa eu arrumar o teclado de novo, e vou pôr assim, ó, hoje é, e vou querer saber o dia da semana. E aí vou chamar uma função que eu sei que existe, né, que eu criei, dia, olha lá, ele já começa a trazer para mim, ó. Opa, dia da semana. Então ele já mostrou aqui, ó, ele é uma função que vai me retornar uma string, e é uma função que recebe um número inteiro positivo, olha que interessante, um número inteiro positivo, então eu já estou validando, de 1 a 7, representando o dia da semana, e retorna o dia por extenso. Olha que legal. Eu quero saber, por exemplo, o dia de hoje, de 1 a 7, então domingo é o primeiro dia, hoje é sexta, hoje é dia 6, mas eu vou jogar aqui dia 5, que eu quero que mostre quinta-feira. Então vamos mandar rodar. Olha lá, hoje é quinta-feira. Se eu falar aqui dia 2, é segunda, tem que mostrar segunda-feira. A gente já aprendeu isso lá nas últimas aulas, tá? O que eu fiz de diferente foi criar uma função para isso. Então, sempre que eu quiser saber o dia da semana, o dia atual, né, eu chamo a função dia da semana e informo aqui o parâmetro do dia que eu quero. Mas e se eu não informar o parâmetro do dia? O que vai acontecer? Por padrão, olha que interessante, ele já vai pegar o dia atual. Então, olha lá, hoje é sexta-feira. Eu não informei nada, só que ele sabe que hoje é sexta-feira. Por quê? Olha que interessante aqui, ó. Na função, quando eu declarei a função lá em cima, isso aqui eu só passei o mouse em cima dela, tá? Aí o Visual Studio Code já mostra pra gente. Então lá, function dias da semana e dia é igual a 0. Então, por padrão, o dia tá 0. Pô, mas se o dia tá 0, como ele sabe então que hoje é sexta? Se o número padrão é 0? Vamos olhar na função? Então, se você olhar aqui na função que eu declarei na nossa biblioteca, na lib, eu disse o seguinte, ó. Vou até fechar aqui o terminal. Declarei a função, tem uma outra atributo que eu posso pôr, que é o autor, que é quem que criou essa função, coloca o e-mail e tal. Então, é algo também para você ir documentando. Tem vários outros parâmetros, tá? Você coloca, por exemplo, a data da última alteração, quem foi que alterou, você pode ir documentando tudo isso. Só para simplificar, eu deixei um pouco mais enxuto. Então, voltando aqui. A função, eu criei uma função chamada dia da semana, que vai receber um número inteiro, e por padrão o valor é 0. Depois, eu comparo, se o valor é 0, ou seja, se não for informado o dia, ele vai usar o dia atual do sistema. Então eu comparo, ó, if dia é igual a 0, então dia é igual date e o W minúsculo, porque o W minúsculo representa o dia da semana. Só que ele converte, né, depois eu pego esse dia, e aí eu venho aqui embaixo, faço um switch case, que aí eu converto o número do dia, né, pelo dia em si, por extenso. Tá bom? Então, case dia igual a 1, returne domingo. Case dia igual a 2, returne segunda. E assim vai. E aí, eu deixo o dia como não obrigatório. Caso eu queira saber de um dia específico, aí beleza, eu informo o dia. Se não, eu não preciso fazer nada. É só chamar a função dia da semana e pronto. Ele já vai mostrar pra gente qual dia é hoje. E se eu quiser saber, então, que mês é hoje? Então, eu vou falar assim, estamos no mês de... E aí aqui, eu vou concatenar com a função mês, vamos ver se ele acha aqui, ali, ó, mês do ano. Função que recebe um número inteiro positivo de 1 a 12 e retorna o mês correspondente por extenso. Vou clicar aqui, abro parênteses e vou falar que eu quero saber do mês 8. Quando que é o mês 8? Vou abrir o terminal. Vamos fazer o seguinte, além do terminal, nós vamos mostrar também no navegador, tá? Deixa daqui a pouco só recapitular isso aqui. Então, PHP, aula 023, e ele tem que mostrar pra gente, olha lá, estamos no mês de agosto. Por quê? Eu pedi para mostrar o mês 8.
Se eu não falar nada, é só chamar aqui mês do ano, e ele sabe que nós estamos em maio. Legal, né? Agora vamos mudar um pouquinho. Eu vou mostrar a função também, né? Então é a mesma coisa. Tem uma função chamada dia da semana. Aqui embaixo praticamente é a cópia do que está lá em cima. Eu também tinha pedido para vocês fazerem isso nos exercícios como teste aí para recapitular. Então eu criei uma função chamada mês do ano. Se o mês por padrão é 0, e se ele for 0, ou seja, se quem chamou essa função não passou nenhum mês específico, ele vai usar o comando date e pega o mês atual do sistema. E aí ele faz um switch case e vai do 1 ao 12, retornando os nomes dos meses. Se não informar um número entre 1 e 12, ele vai falar que o mês não foi identificado. Tá bom? Então, por isso que dentro do meu arquivo aula 23, eu consegui chamar essas três funções, calculadora, dias da semana e mês do ano. Vamos fazer o seguinte, vamos ver as três agora funcionando ao mesmo tempo? Só que aí eu vou dar um barra N. Um barra N não, agora nós vamos mudar um pouquinho. Eu vou colocar aqui um BR. O BR a gente já viu, vamos ver outro? HR, olha só. Vou colocar um HR aqui e um HR aqui. Daqui a pouco vocês vão entender para que serve o HR. Ao invés da gente verificar o resultado agora no terminal aqui embaixo, a gente vai verificar lá no navegador, no Google Chrome. Então não esquece de ver se o seu champ está rodando, tá? Se não tiver, você inicia ele. Você abre aqui o navegador, abre o nosso projeto, que a gente já criou lá atrás, um atalho e tudo mais, salvou aqui na barra do favoritos, mas se você não salvou, você vai digitar esse nome aqui, ó, localhost, ou seja, o meu hospedeiro local, tá? Que é a nossa própria máquina, barra aulas.php, que é o nome da nossa pasta do projeto, que é essa pasta aqui, ó, aulas.php. Então, voltando aqui, ele vai listar para mim todos os arquivos que tem nessa pasta. Eu dei um refresh aqui e já achei aqui embaixo. Eu tenho o arquivo, eu já tinha rodado, né? Eu tenho o arquivo aula 23 e o aula 23 lib. Eu vou clicar para executar o aula 23 lib e ele não tem que mostrar nada para a gente. Olha lá, não mostrou nada. Ele tem todo esse conteúdo aqui, vou deixar lado a lado também para a gente facilitar aqui o entendimento. Então, do lado direito está o navegador e do lado esquerdo está o nosso código-fonte. Vou ocultar os arquivos, é só clicar aqui em cima no Explorer, que ele oculta a barrinha, sobra um espaço a mais aqui para a gente. Então, olha só, o arquivo aula23lib tem, vamos ver quantas linhas. Tem 83 linhas. Vou tirar todos os espaços em branco aqui, ó, 81 linhas. E não mostrou nada na tela. Porque ele não está mostrando nada, é uma biblioteca de funções. Então eu tenho várias funções, mas nenhuma delas foi chamada, foi executada. Quem está executando elas é o nosso arquivo aula23. Dentro dele eu estou requerendo o aula23lib, para que eu consiga chamar as funções, e aí sim, aqui eu estou usando o echo 3 vezes, então 3 comandos echo. Está multiplicando 2 valores, depois vai mostrar o dia da semana e depois o mês do ano. Vamos ver se funciona? Então eu volto aqui e vou pedir para executar o meu arquivo aula23. Olha lá, a multiplicação entre 2 e 3 é igual a 6, então aqui é a linha 5. Depois, hoje é sexta-feira, que é a linha 7. E por último, estamos no mês de maio. Então olha que legal, um código extremamente enxuto, está mostrando só o que eu preciso e o resultado já está aqui limpo, né? Bem fácil de ser interpretado. Esse programa fica fácil de dar manutenção, fica leve, né? Não está poluído, você não tem que ficar se preocupando em procurar as coisas. O HR, tá vendo essa linha aqui na horizontal? Então, HR significa Horizontal How. Horizontal How. Ou seja, linha horizontal. Então, vocês vão perceber também que a maioria dos comandos foram criados, lógico, no idioma inglês, e eles representam muito próximo ali o que eles realmente fazem, que é para facilitar que a linguagem de máquina seja próximo da linguagem nossa, dos humanos. Então, se eu mostro um echo, se eu mostro um require, coisa assim, se você traduzir cada comando desse, você vai ver que fica muito próximo do português e é fácil de entender. Então, por isso que também quem é da área de desenvolvimento, quem é da área de TI, é importante que tenha um conhecimento, né,
mínimo de inglês técnico, ou seja, um inglês para leitura. Tá? Então, olha que legal, só recapitulando. Temos aqui o nosso aula 23 lib, que é a nossa biblioteca com as funções, né? E a aula 23, eu estou consumindo as funções. Então ele ficou bem enxuto e eu tenho o mesmo resultado. E agora, mostrando na web. Tanto na web quanto no terminal, a gente consegue ver o mesmo resultado. Legal? Então não esquece, se tiver dúvida, né, posta suas dúvidas, posta seus comentários, deixa o like lá para a gente ajudar na divulgação do canal. Se possível, assista essa aula toda mais de uma vez, faça essas funções aqui, ó. Eu vou até voltar elas do início, ó. Você pode pausar a aula, digita, eu não fiz isso para a aula não ficar muito extensa, tá? Digita esse comando aqui, todo o conteúdo da aula 23, lib, e aí você vai testando, ó. Então, dá pausa aí no vídeo, digita esse conteúdo aqui, digita mais esse, legal? E aí você depois executa na aula 23, você chama ele. E você pode pegar as outras aulas que nós fizemos também, a aula da tabuada, a aula do boletim escolar, e você pode convertê-los em funções. Você pode criar, né, igual a gente fez já uma função lá que mostrava as tabuadas, você pode fazer uma para mostrar o boletim escolar ou o bolão. E aí você chamaria aqui uma função bolão, e você escolhe quantos números, ou você passa um array como parâmetro e ele te retorna o jogo e o resultado dele, tá bom? Então, não esquece de deixar o seu like, posta os comentários se tiver dúvida, o importante é aprender bastante, porque isso a gente usa muito no dia a dia, e depois na orientação a objeto mais ainda, tá? Até mais, valeu!